Iniciamos mais um podcast da Coluna do Nenê e nós não iniciamos, nós estamos terminando uma série, porque a partir do dia 13 de março vocês terão uma nova visão da Coluna do Nenê, mas a gente resolveu se despedir de uma forma muito, muito, muito importante. Antes que eu me esqueça, vai batendo no sininho aí, porque a audiência desse programa vai ser maravilhosa. A gente resolveu se despedir de uma forma muito bacana. Como essa semana, e propriamente no dia 8, é o Dia da Mulher, e março é o Dia da Mulher, vamos fazer uma entrevista com uma mulher que aos 9 anos já foi empreendedora. Que aos 9 anos já fazia coisas, né, para poder comer suas guloseimas, né? Uma mulher de Santa Maria, questionadora, uma mulher que tem assim, na sua vida ela diz assim que a comunicação só será mais clara quando houver várias perguntas, né? E mais ainda, ela diz que a vida será uma grande loteria, né? E eu tenho na minha frente Fátima Torre. Vocês vão ter hoje, eu diria assim, uma despedida e um programa que eu creio ao meu produtor, Fernandinho, e a Gize, que é produtora da Fátima, que são dois lindos companheiros e produtores do meu programa, que realmente nós vamos fazer um programa inédito de muita audiência. Regis, te prepara porque a tua produtora vai bombar. Tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Eu já disse alguma coisa. Não, gente, eu tô aqui entre emocionada, né? E com uma responsabilidade muito grande, né? Depois dessa apresentação. E muito feliz de te encontrar depois de muito tempo que a gente não se via. Exatamente. A gente colocou tudo em dia. Tudo que veio antes e depois daqui a gente vai falar sobre o que vai vir depois. Então, Nenê, tu fez uma apresentação minha que ela fala muito de mim. Quando ele lembra que aos 9 anos eu já era empreendedora, é que eu queria ter o meu dinheiro quando eu tinha 9, 10 anos. E nós, lá em Santa Maria, a minha casa era a única que tinha telefone na rua. E o que eu todo mundo da rua vinha pedir o telefone emprestado para falar com parentes que moravam no interior, ou para conversar, ou para namorar, né? E eu olhei para aquilo, abria, fechava a porta, o pessoal entrava e saía e tal. E aí eu fiquei pensando, puxa, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero comprar meu Chicabon, ninguém me dá dinheiro, é só os domingos e olhe lá. Então, né? Eu vou resolver isso. E comecei a cobrar. E virou uma brincadeira, guria, que tu vai lá e dá um dinheiro. Mas com a concordância dos teus pais. E com a concordância do meu pai, que foi o meu grande ídolo, né? Eu adorava ver o meu pai trabalhando e daqui a pouco eu conto assim, o quanto um homem pode ser uma referência para uma mulher, né? Mas o que aconteceu na questão do telefone? Eu juntei uma coisa que eu amo, que é perguntar para as pessoas sobre elas e saber delas, e eu ouvia tudo atrás da porta. Eu ouvia o que falavam e tal. E nessa coisa, por exemplo, do namoro, tinha uma mulher que ia lá e falava baixinho e tal. E aí, uma época, uma mulher bonita, e aí teve uma época que ela sumiu. Não aparecia mais. E um dia ela chega e ela tinha marcas no rosto. Eu deduzi depois que ela tinha alguém, né? E que ela apanhou quando foi descoberta,
mas ela não desistiu. Porque o amor sempre vence. Então, assim, essa empreendedora começa lá, mas começa também a curiosa. Começa não, sempre fui curiosa. A jornalista, a repórter. E a empreendedora sempre, né? Exatamente por isso, por ser empreendedora desde os 9 anos, tu tem a tua empresa, que se chama Fato, né? Exato. Mas antes disso, tu passou por Exame, Isto É, Estadão, né? Zero Hora. Fizesse uma carreira, assim, brilhante no jornalismo e tendo ao teu lado também pessoas muito brilhantes, né? Muito. Que te deram muito suporte para que a tua profissão. E a Fato? O que é a Fato hoje? A Fato hoje se chama FTCom. Ela mudou, eu tenho... Vem do italiano, né? Segundo tu. Fato significava lá na origem, Fátima Torre. Fato, realização, é fato. Coisa a fato. E agora, o meu filho, há uns 7 anos, assumiu a empresa no dia a dia. O publicitário, Marcelo Torre, meu filho. E meu filho, deu para entender? Meu filho. Isso é empreendedorismo também. Esse é sentido de posse. Total. Mas olha aqui, italiana, taurina, com lua em escorpião, e é meu filho. E mãe, ela não tem ela tem filhos, e isso faz parte do patrimônio. E assim, ó, ele entra e está modernizando muito a empresa. Porque tu sabe, a assessoria de imprensa mudou muito, né, Nenê? Hoje não tem mais aquilo que nós tínhamos da notícia. A notícia virou entretenimento, por um lado. Por outro, aquela divisão que existia entre o comercial e o editorial, hoje, ela tem um momento que se encontra. O branded content nada mais é do que um jornalismo com conteúdo pago. E está tudo bem, desde que seja claro, né? Então, e a FTCom hoje está trabalhando muito com o digital. Marketing de influência. Hoje nós fazemos lá o relacionamento das marcas com os influenciadores no Brasil, né? E está se modernizando. Há uma grande discussão sobre os influenciadores hoje, no mundo inteiro, né? Pela sua não fidelização do produto, né? O cara faz alguma coisa de Pepsi-Cola e só toma Coca. Né? O cara faz alguma coisa de Colgate e só usa Colinos. Mais ou menos isso. E aí é uma discussão entre influenciadores e creators. O que tu acha disso? Olha, já não é mais tão assim, né? As marcas hoje têm, e a gente faz essa intermediação, tem uma relação com aquilo que é a sua identidade e a necessidade de ter as pessoas que hoje fazem o jornalismo moderno, a propaganda moderna, né? Que são pessoas que dão o seu testemunho sobre aquela marca, sobre aquela ação, sobre aquele produto. O criador de conteúdo, ele é hoje o branded content que se fazia lá, que se faz ainda nas revistas e nos jornais, mas no modo digital, eu acho que hoje está tudo meio junto. Nós temos, por exemplo, um cliente que usa muito... Pode dizer o nome. Posso dizer? Que por exemplo, um cliente que é a Tramontina, tem uns produtos... Grande Clóvis. Está na Fiergs agora. Graças a Deus. O Bier foi muito inteligente, está trazendo os grandes empresários. Ele tem uma cabeça aberta, né, o Bier. Então, o que acontece nessa relação de influenciador e criador de conteúdo? Algumas fábricas da empresa utilizam o influenciador para finalizar, por exemplo, influenciador arquiteto, ele vai lá e diz, olha, o mercado não quer mais branco, né? Mas a gente não. Então, como é que a gente pode criar junto, finalizar um produto e que vai ser aceito num mercado
que tem uma exigência técnica, né? E a Tramontina é muito fluida nisso, ela tem muita capacidade de se adaptar às exigências do mercado, né? Então, assim, eu me considero uma criadora de conteúdo, né? Isto é notório. É. E hoje nós temos só no Instagram 243 mil mulheres que no dia a dia conversam com a gente e tem um lugar onde elas podem colocar seus sentimentos. Tu puxou um assunto que me intriga, viu? Eu não sei, eu penso assim, talvez completamente errado, mas eu sou contra os ismos, sabe? Feminismo, coitadismo. Machismo, né? Também. Também contra o machismo. E aí, quando tu vê que tem 33 milhões de mulheres no mercado, aliás, 10 milhões de mulheres no mercado, trabalhando no mercado brasileiro, que tem 35 milhões de mão de obra ativa. 1/3 das mulheres estão empregadas e bem empregadas. Né? Mas aí começa aquela discussão, elas não ganham igual o homem. Né? Elas não têm a mesma posição que o homem. CCO é difícil. Mulher não atinge... Mas não é isso que está acontecendo hoje. As mulheres estão se salientando. Eu mesmo sou presidente de numa associação, que é o Grupo de Atendimento de Veículos. Né? Tem 110 sócios, 80 são mulheres que trabalham em veículos de comunicação. Né? Aliás, abrindo um parênteses, sabe que por muito tempo a RBS não teve mulheres no atendimento de veículos. Não? Não. O Maurício entendia que mulher mostrava as pernas e por isso vendia. E que ele não queria isso. Ele queria uma venda séria. Ele queria uma venda séria. Foi muito difícil de romper isso. Isso só foi rompido em 1982. Até lá, não tinha mulher no comercial da RBS. Que loucura, né? O Nelson conseguiu romper isso. O Nelson e sua cabeça aberta. Conseguiu convencer o pai de que estava tudo errado. Né? Que as mulheres estavam entrando no mercado, tinham capacidade. Por que as mulheres podiam estar em todas as outras posições, na redação, que já né? E não podiam estar vendendo? Sim, que bom que mudou, né? Aí ele disse, façam, né? Aquele jeitão dele, né? Não me incomoda, não me enche o saco e tal. Então, esses números por si só, porque tu vê o seguinte, teve um movimento em 1941, em função de um incêndio numa fábrica nos Estados Unidos, onde só trabalhavam mulheres, que morreram 150 e poucas mulheres, e não chamaram bombeiro, não chamaram nada, e as mulheres foram cremadas, literalmente. Em 1942, na Segunda Guerra, na Tchecoslováquia, tinha um campo de concentração só de mulheres, que eram mortas diariamente, com as suas filhas. Os filhos homens não, só matavam mulheres. Né? Aliás, esse campo de concentração deu nome a muitas mulheres, que era o Lindsay. Lindsay, aliás. Muitas mulheres começaram a chamar... Como é que era o nome? Lindsay. Lindsay. Muitas mulheres começaram a chamar Lindsay em homenagem a esse campo de concentração, onde só morriam mulheres. Aí, em 1977, não sei o que, fizeram a Associação Brasileira das Mulheres. Por que isso? Posso te responder? Posso te responder? Claro, deve. Eu estou te... Então, temos tempo. Eu tenho até amanhã para ficar também. Aqui. Por mim, toca a ficha. Olha só, eu acho que tu falou em algo muito importante, que é a atuação cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho, né? Por uma questão de necessidade do mercado, um mercado que tem uma mão de obra que custa mais barato do que a mão de obra masculina. Eu te explico. Uma mulher, quando engravida, ela está fora do mercado. Ela passa, se ela não tem emprego, esquece, ela vai ter emprego dali a uns 5 anos. Porque ninguém contrata
uma mulher que tem um filho de 1 ano e 2 meses e que precisa ir entregar. Mesmo que ela dê conta da casa, mesmo que ela dê conta dos filhos, que ela dê conta do trabalho. E as mulheres, eu vou fazer uma aberturinha aqui, uma estrada vicinal, que é as mulheres na pandemia, Nenê, trabalharam dentro de casa, cuidando de filhos que não tinham escola, muitas sós, muitas com maridos onde tiveram que encarar casamentos, né? Porque tu sabe que o dia a dia é mortal e posto que é chama. O que acontece? Eu acho que a mulher no mercado de trabalho é uma questão, o homem no mercado de trabalho é outra. Hoje de manhã, quando tu vieste para cá, o que tu fizeste além de tomar banho? Conversei com a minha mulher. Tá. E passou um desodorante, alguma coisa assim? Sim. Tá. Até para vir perfumado para te entrevistar. Mas então, para vir arrumada para ti, eu passei creme no rosto, base, pintei sobrancelha, pintei os cílios, arrumei meu cabelo ontem, pintei as minhas unhas correndo de pé, enquanto no computador eu digitava coisas que eu tinha que mandar para a Giovana, por exemplo. Junto com isso, o meu cachorro estava de pezinho do meu lado, dizendo assim, dá para a gente brincar? Junto com isso, hoje era dia da minha faxineira, ela dizia assim, tá, e isso, tá lá. Então eu fui falando, fui vendo, fui fazendo. E eu te juro que eu fiz 100 coisas antes de sair de casa e tu conversou com a tua mulher. O que eu quero te dizer é que isso não é... Mas eu passei creme também, eu faço tudo isso também. Tá, também. Tá. Não, mas eu quero também. te dizer... mas eu quero te dizer o seguinte, Fátima. É que eu penso assim, porque eu comecei a namorar aos 11 anos a mesma mulher. E tu tá com ela até hoje? E estou com ela até hoje. Noivei aos 18. Como é que é o nome dela? Beatriz. Beatriz, parabéns, Beatriz, tu é uma santa. E tem mais, quando eu resolvi, eu casei com ela aos 20, aos 21 para 22 eu fui pai. Né? Ela era professora e virou diretora da Neuza Barro na Secretaria, na Secretaria de Educação. E eu resolvi empreender. Naquela época eu era empregado, eu resolvi empreender. E quem me sustentou por muito tempo foi ela. E mesmo com uma criança em casa. Sim, para te ver, né? Tu já está falando. Né? Mas eu quero te dizer que o meu exemplo, nós sempre fomos juntos, sabe? Sim. Isso é meio raro, assim. Então, por isso que eu acho que o meu pensamento é meio... É que o teu pensamento, ele pega um universo particular, já diria, cantaria Marisa Monte, né? O que eu vejo é que há uma complexidade tão grande, sabe, na questão da mulher, que é preciso que haja um movimento que é o feminismo. O feminismo, o homem é vítima, como a mulher, de uma sociedade que não te dá muito espaço, sabe? Porque nós tivemos espaços, tu e eu, entende? E se a gente não tivesse, a gente tinha condições que nos eram dadas para que a gente pudesse ocupar um lugar. Para as mulheres é mais complexo, sabe? Porque tu pensa bem que o corpo de uma mulher... Eu que estou sentada aqui, eu trouxe comigo a minha menstruação, eu trouxe comigo os meus partos, a amamentação, a gravidez, todas as mamografias que eu faço e todos os exames necessários para poder existir. E eu tenho acesso a eles. O que um homem faz? Ele cuida da próstata. O quê? Algum probleminha lá, outro fica de pé, fica deitado. Sim. E tal. Mas, fora isso, há uma exigência do corpo da mulher e isso faz da mulher uma pessoa que cuida dos outros. Por quê? Ela tem que cuidar do corpo dela desde os 9, 10 anos.
Só para ficar na menstruação, uma mulher vai trabalhar aqui nas empresas e ela fica de 8 a 10 horas fora de casa e nas empresas não tem nada que ela possa fazer a sua higiene. Tu pensa nisso. Isso é uma questão. Essa mulher pega Aliás, o Maurício dizia, né? Vamos pagar só 27 dias. Porque os outros elas não trabalham e não produzem. É. Então, não é? É sobre isso que eu estou falando. Um mercado que minimiza a capacidade da mulher a partir do seu corpo. Então, eu fico pensando, homem não teve mãe? Eles foram paridos como? Tu entende? Então, assim, há uma necessidade da gente olhar para uma situação hoje que está muito difícil. Uma sociedade se baseia hoje na economia do cuidado, que gera muito mais faturamento do que a tecnologia do mundo. Porque a mulher, além de cuidar desse corpo, ela cuida do corpo dos filhos, ela cuida do corpo dos maridos, ela cuida do corpo... Muitos maridos, é importante ter. E ela cuida do corpo dos idosos, né? Então, assim, leva para o médico, o filho que passa, que ela tem que amamentar de noite, por exemplo, e no outro dia ela tem que estar de pé na empresa, tão bonita, tão feliz quanto uma coleguinha de 23 anos, e competindo com um homem. E ela pode ser cobiçada. Né? E pode ser. Bueno, aí tu vê que. Tu entende todo esse quadro que a gente está falando do que é ser mulher. Então, assim, o feminismo, ele é uma necessidade, sabe? E ele é tão importante para a mulher quanto para os homens. Uma sociedade feminista, onde haja igualdade, e eu não estou falando só de grana, de salário, onde haja igualdade de entendimento do que é o corpo. Quando o homem entender o que é o corpo de uma mulher, sabe? Para mim, já começa uma mudança no mundo. Não, eu vejo alguns exemplos que eu tenho de amigos ou parentes que são jovens, têm 20 e poucos anos, que resolveram namorar mulheres de 40. As críticas que vêm dentro da família, entende? Tá namorando uma velha. Uma velha. Mas ela tem ainda 2 filhos. Esse cara tá Ou maluco. seja, ela não pode nem competir no mercado do amor. É uma coisa, né? Mas essas, eu diria assim, esses núcleos, eu acho que tende a desaparecer. Essas bolhas não podem acontecer mais. Quais bolhas? Essas bolhas dessa discriminação babaca. Ai, não pode. Entende? Porque assim, tu imagina que uma mulher... Como, por exemplo, te chamar de velha. Pode me chamar, eu sou velha mesmo. Babaca, como tu dissesse. Mas babaca eu não sou, eu só sou velha. Não, isso. E uma porção de coisas que tu citou. Me chama de velha. Ok. Né? Eu tenho uma grande amiga que tu deve conhecer, que é a Cris Passo, que antes era a Cris Guerra. Claro! Né? Maravilhosa. Que combate muito o ectarismo. Né? E me parece que tu também pegou esse veio e está batendo forte. Sim. Né? Tu sabe que a gente vai ir ao ar num podcast da Fala Feminina, que eu até convido todos vocês no dia 21 de março, e que nós entrevistamos uma psicanalista chamada Denise Souza, que ela fala sobre um novo jeito de tratar os velhos no setting analítico, no consultório. O que isso significa? O Freud desenvolveu uma teoria em que valia até os 50 anos das pessoas, em geral. E só que ele parou de desenvolver protocolos e entendimentos porque as pessoas morriam aos 50. Né? Só que agora as pessoas vão ir a 100, 110. As que nasceram agora vão ir a... Ontem que o Elon Musk descobriu que a Previdência nos Estados Unidos está pagando indenização para pessoas de 150, 180 anos. Ai, jura? Ele descobriu que tem uma lista de pessoas de até 200 anos tu vê só que estão recebendo. É uma loucura. Então,
também tem esses absurdos da vida. E agora, o que que ela está com um grupo de psicanalistas no Brasil e que está estudando que esse negócio de que os velhos têm os neurônios diminuídos, isso é bobagem, isso é preconceito. E começa com uma questão importante. Os governos querem os velhos tomando boleta, que é o que fazem, assim, leva para o consultório, dá um comprimido e manda embora, né? Deixa os velhos aboletados, mas a gente não se entrega, né? E, junto com isso, agora, o que os governos fazem? Não querem a Previdência. Previdência, saúde, acolhimento para os velhos, né? E sabe que mulher dura mais, né? Por quê? Porque ela cuida do corpo antes, ela vai muito mais a médico, leva muito filho mais a médico e ela entende mais as doenças. Até porque quando tu falou na próstata dos homens, a maioria tem medo do dedo. Ai, eu acho que a maioria tem medo de gostar do dedo. Então, vai ser censurado, será, hein? Já pensou? Olha, nós fizemos uma pesquisa, Nenê, e ouvimos 1.140 mulheres brasileiras em 14 estados, e não lembro agora quantas cidades. E nós recebemos, era uma pesquisa Quali, né? Quali? Só para ouvir o que as mulheres tinham para dizer. 80 e poucas perguntas, né? Mais de 70 perguntas. Eu adorei, tu fez o tema de casa, parabéns. Gente, é tão difícil encontrar um jornalista que vai na couve mesmo, vai na essência das informações. Isso é legal. E, aliás, eu te agradeço, isso é uma atenção. Nessa pesquisa, as mulheres produziram 6.000 comentários. O que isso significa? Que elas sentaram e foram, aos poucos, refletindo. A gente perguntava sobre tudo. Casamento, maternidade, velhice. Aliás, todas disseram a maioria, que a velhice começa aos 80. Vai demorar para nós, hein? Graças a Deus. Vamos ter que nos aturar muito tempo, né? E nessa pesquisa ainda, as mulheres dizem, elas não são infelizes no casamento quando o homem divide contas e tarefas. Elas querem poder contribuir com as despesas da vida, né, da família, dividir com o marido, mas elas querem que eles também participem daquilo que é uma outra vida que a mulher tem, né? Tu tem uma vida vocês têm uma vida pública. As mulheres têm uma vida pública e têm que cuidar do privado, né? O que está acontecendo hoje? Há o divórcio grisalho. Casamentos de 50 anos em que as mulheres não querem continuar. Mulheres. Por quê? Porque elas já deram conta de tudo. Agora, elas precisam viver, ter uma vida que o homem teve lá fora, né? Quem cuidou dos filhos, casou os filhos, foram as mulheres, as mães, né? E aí eles voltam para casa e querem eternizar o final da tarde, que liga a TV, pega uma cervejinha e passa a minha vida, a partir de agora, vai ser essa. A mulher disse assim, negativo, agora eu quero viver. Então, a mulherada toda, 60, 70, 80, elas estão na vida agora. E tem um mercado fabuloso aí, sabe? E aí que entra a burrice do mercado dos empresários conservadores que veem os velhos de um jeito preconceituoso. Porque tem aí uma mulher que consome. Sim, os baby boomers hoje. Os baby boomers, sim. São os que mais consomem. Exato. Então, assim, essa mulherada, ela está hoje, e mais, na nossa pesquisa, quem mais faz sexo são mulheres 60 a mais, sabia?
E eu disse, não, mas eu preciso conhecer. Quero saber onde é que estão, que cidades são essas. Né? Mas tu vê que interessante, né? Eu achei... A gente teve um retrato, assim, incrível, sabe? Maravilhoso. Que espetáculo isso. É. Essa pesquisa está à disposição, não? Está à disposição no nosso site, falafeminina.com.br. A gente tem um e-book que mostra toda a pesquisa de graça, né? Sob o patrocínio de Fátima Torre Corporation. Eu posso te convidar para te dar uma palestra a respeito disso para o grupo de atendimento Claro, de veículos? com o maior prazer. Pô, o assunto é interessantíssimo, é maravilhoso. E eu bato muito nisso. Né? Porque com esse negócio das denominações das gerações, alfa, beta, X, millennium, né? Z, agora Z. Z que não quer nada com nada. Né? Mas é que a geração Z quer, mas não a quer Z, o que a gente quer. A Z não bebe, não Ai, quer que álcool. Saco. Não quer bebe, álcool. não fuma. Não quer comprar carro. Não quer consumir esse tipo de coisa. Ela quer viajar, ela quer ela quer solidão no seu quarto, acima de tudo. Ela tem 4 paredes que é a vida dela. Né? Agora, de certa forma, né, Nenê, quando essa geração faz isso, ela questiona e derruba um modelo de sociedade que já se exauriu, não é? Que é assim, para que eu quero... Eu peguei um Uber agora e nós estávamos falando com o motorista sobre Porto Alegre está tendo problemas de internet e de fornecimento de energia. De internet, então, no meu bairro, é muito prédio alto. Agora está tendo uma coisa que não acontecia há 1 ano e meio. A gente está entrando num colapso de serviços com falta de investimento em infraestrutura e achando que, por exemplo, construir um prédio que tenha shopping, tenha hipermercado, que tenha prédios comerciais e residenciais, e que isso não tem impacto, e que está tudo bem. Aí diz assim, vai ter um shopping que vai ter um monte de Louis Vuitton, e vai ser tipo o Shopping Cristal de Curitiba. Gente, quem come Louis Vuitton? Quem usa Louis Vuitton? Vamos lá. Se usar... Sabe o que é o problema disso, Fátima? Os caras não têm dados e não têm pesquisa. Cara, tem muita má intenção também. Ora, não ter dado e ter pesquisa. Eu vejo cada coisa... Pô, esse cara comprou um terreno aqui. Como assim, cara? O que ele vai fazer aqui? E faz. E não dá resultado. Claro. Mica, sabe? E ele fica bravo porque micou. Sim, isso. Põe a culpa em todo mundo, menos nele. Então, esse mercado é perverso, viu? Muito, concordo contigo, concordo. Sabe? É um mercado que... E neste mercado todo, o papel da mulher como disseminadora de valores, e como cuidadora de pessoas e de situações, ela precisa ser entendida por todas as instituições. E, sabe, as mulheres velhas precisam de programas do governo voltados para elas. Elas deram a sua contribuição para o mercado. Uma pessoa jovem, ela é tratada hoje como assim, jovem, saudável, bonito, magro e muito bombado. Um homem todo uau, power, eu não sei para que serve, porque ele não vai para a guerra, ele não usa força para nada e ele só joga videogame. É o único lugar que ele faz um simulacro de luta. Então, assim, o que nós estamos criando? Então, há um mercado aqui que precisa olhar não mais só para produto e consumidor, mas serviço e gente, e cidadão. Cidadania não se dá só no consumo, cidadania se dá na mudança
estrutural, que prevê saúde, que prevê educação, que prevê entretenimento. Então, assim, voltando, assim, fizemos uma volta à geração Z. Eles são insuportáveis, mas são maravilhosos quando tu pega toda esse jeito de olhar o mundo e diz... Eles estão dizendo, gente, vocês se ferraram. O que adianta a Ferrari? Te ferrou com a Ferrari. Porque as pessoas ficam velhas, ficam doentes. E aí? O que adianta uma Ferrari? O metro quadrado mais caro. Me disseram assim, um apartamento aqui custa 7 milhões. Eu disse, o que tem num apartamento de 7 milhões? Aí me disseram que tem. O vaso sanitário tem luzinha. Oh, meu Deus, eu nunca... O meu vaso nunca teve luz. Eu vivi nas sombras até hoje. Então, nós temos que parar de desenvolver tecnologia para os mesmos usarem sempre, mas isso aí é um outro podcast. É verdade. Mas uma preocupação muito grande. Muito. Uhum. O que me preocupa também nessa geração Z, acima de tudo, é a educação. Uhum. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim. Uhum. Sabe, não existe. Mas já Vamos não para a mesa. existia antes. Vamos conversar um pouco. Mas já... Ô, Nenê, eu ia caminhar no União de manhã cedo, há uns 5 anos, 10. Ali em Petrópolis. No Petrópolis. E aí eu chegava de manhã e eu adoro provocar as pessoas, assim. E vinha aquela gente caminhando furiosas. Não. E aí eu dizia, bom dia. Opa, sabe? Eu levei que leva um cagaço. Então, assim, até nisso eles estão nos dizendo, não venha me dar... Tu não me deu bom dia a minha vida inteira, sabe? Acho que o mundo está mudando. E o mundo está muito, muito usado. A gente usa a terra como se usasse qualquer coisa e joga fora. Só que não tem fora na terra. A terra é redonda e vai girando. Quem tem embaixo vai para cima, vai se empilhando e vai indo. E ou a gente cuida disso, né? Mas eu me alimento de esperança. Eu acho que a gente poder estar aqui conversando sobre isso é porque dá para pensar. Aliás, tu disse que o mundo está mudando, né? Lembro que a Band tinha o slogan, né? No tempo do Boechat, a cada 20 minutos o mundo pode mudar. Né? Eu estou dizendo hoje que a cada segundo o mundo pode mudar. Pode mudar a cada segundo. Então a gente não pode afirmar nada, né, que possa acontecer daqui a um segundo. E a gente, às vezes, passa por situações que diz assim, meu Deus, eu não sei como que as pessoas estão vivendo agora, mas eu estou assim, eu olho e digo assim, eu não posso me bater aqui, porque se eu cair... Eu nunca pensei nisso, né? Aí eu saio com o meu cachorro e eu ponho o pé na grama, ele sai correndo, eu vou atrás. E aí um dia eu caí, eu disse, e levantei, porque me preparo para poder cair e levantar. E aí eu vejo que tudo pode mudar em um segundo. Tu pode cair, pode alguém partir que tem sentido na tua vida. E como que tu lida com isso, né? Eu quero saber o seguinte, tem uma profissional que disse uma frase bacana, que eu vou ler, e que eu tenho certeza que tu gosta dela, que é a Marta Medeiros. Sim. Ela disse que ser mulher é viver 1000 vezes em apenas uma vida. Sensacional. E, disse tudo, né? Agora, 1000 vezes, tu imagina o cansaço de viver 1000 vezes em uma vida. Que peso! O que tu diria sobre isso? Sobre ser mulher. Depois de tudo que tu já disse que é maravilhoso. Mas olha, agora, uma definição. Eu acho que a gente tem na fala comentários das mulheres que dizem assim, na próxima encarnação eu quero nascer homem. Porque olha... Eu não. Eu quero ser Quer mulher. fazer xixi de pé? É isso aí? Não. Ao contrário, vocês fixam muito nisso. Ah, é? No xixi. A gente fixa na liberdade.
que o xixi dá, sabe? Porque é essa coisa que eu acho que a gente quer um lugar. Eu cresci vendo meu pai com outros homens tocando gaita, rindo, conversando. E eu via as mulheres sempre voltadas de cabeça para baixo, Bolinha e lavando, Luluzinha. cozinhando, fazendo tarari, tarará. Bolinha e Luluzinha. Mas havia nas mulheres muita raiva, muita tristeza. E eu sempre fui muito observadora. Eu não sabia falar sobre e elaborar, mas eu sentia. E eu pensava, meu Deus, como os homens são felizes. Por que os homens riem e se divertem, enquanto as mulheres estão sempre numa posição de para dentro. A tua mãe verbalizava isso? Hã? A tua mãe verbalizava Não, isso? as mulheres não conseguiam nem tempo para verbalizar. Eram mulheres que tinham que trabalhar muito, cuidar dos filhos e tal. É isso que eu te falo, que de certa forma continua se reproduzindo desde que o mundo é mundo, um lugar onde os homens têm um espaço de existência. E as mulheres agora estão construindo um espaço para si mesmas, depois de ter cumprido a sua função de criar filho, cuidar da casa, blá, 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 blá. Aí, agora, ela diz, agora sou eu. Mas aí se passaram... E a Fátima diz isso? O que eu digo sobre se agora sou eu? Eu vou te dizer, eu acho que eu não fui uma boa mãe, porque eu sempre pensei muito em mim. Eu não sabia que eu pensava em mim. E nunca consegui elaborar isso. E eu vi que eu competia com meus filhos, mas isso tudo depois tu entende. Eu sou uma pessoa analisada. Eu dei para minha terapeuta uma frota de carros maravilhosa, os carros mais caros. Mas hoje eu posso estar aqui e conseguir elaborar, sabe? E de uma forma espontânea, né? Sem blá, 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 blá. Até porque eu não consigo fazer nada muito organizado assim, né? Então, vamos voltar. A pergunta era, o que para mim ser mulher? Eu amei ser mãe. Não fui a melhor mãe. Nenhuma mãe se acha boa, até porque há uma sociedade que diz que ela não é suficientemente boa. Eu fui uma mãe que gostei de ser mãe, fisicamente, gostei de ter aqueles filhos do lado, sabe? Essa coisa assim, se eu não tivesse cuidado, eu teria tido uns 5 filhos. Mas aí eu não ia poder estar aqui conversando contigo, eu tive que escolher. Aí, como eu preciso falar com o nenê, eu vou ter só 2. Eu gostei de ser mãe, eu amo limpar a casa, eu chamo de a terapia do paninho. Tu quer resolver uma coisa, olha para casa, começa a pegar os panos, as coisas, e vai indo, vai limpando. Aí, de repente, terminou de limpar, e aí tu diz, porra, aquilo era isso, sabe? Dá para dizer porra? Aí, adoro trabalhar, sou apaixonada por trabalho, mas, assim, se há um lugar onde eu me encontrei na vida, foi no trabalho. Eu existo fazendo, pensando, realizando. Tive muitos relacionamentos, nunca casei de papel passado, nunca batizei filho e nunca pensei sobre isso. Porque eu ia fazendo. Tá? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente até canta nesse programa. Mas, assim, ser mulher, para mim, a minha vida como mulher, eu construí toda muito numa auto-observação, observação do espaço externo. Eu me lembro de um dia chegar na minha terapia e dizer para a minha terapeuta, eu não quero mais esse cliente na minha assessoria. E ela disse assim, por quê? Uhum. E eu disse, porque ele é desrespeitoso, porque ele é agressivo, porque ele é não sei o quê. E ela, assim, estava inflamada e tal. E ela olhou para mim e disse, e aí? Eu disse, como e aí? Como assim que esse cara... Mas blá, 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 blá. E ela disse, e aí? Está.
Aí o quê? Ela disse, a vida é feita desses caras. Tu decide se tu quer cair fora ou se vai ocupar um espaço nesse lugar. A vida não é acolchoada, né? A vida é cheia de coisas, mas a gente tem que dar um jeito de ir driblando. Alguma vez tu disse para os teus filhos uma coisa que eu, no meu tempo, era assim? Todo o tempo. Óbvio. Disse isso? Não, mas eu não precisava dizer, eu fazia isso. Tem que ser assim, porque isso assim, porque tá. E por quê? Porque tem que ser assim. Acabou, tarará. Eu acho que a gente reproduz na maternidade muito a mãe que nós tivemos, porque é o que se conheceu, primeiro. Segundo, a maternidade sempre tem uma coisa muito narcísica, né? Que é, a mulher sempre tem um rei na barriga, né? Aí sai o rei e ela vira uma escrava, né? E ela pensa em transformar aquela criatura como um novo Cristo, de preferência que não morra na cruz, porque vai ser chato para sofrer a perda da criança. Mas assim, toda mulher sempre traz ao mundo alguém que vai salvar o mundo, que vai ser melhor que ela, porque ela é muito incrível. Então, essa coisa que durante 9 meses tu constrói um mundo completamente aleatório, aí e que tu vai mudar o mundo com aquela criança, é um novo Cristo que vem, o que acontece? Vem um cara chato, que não te deixa dormir, que te arrebenta o corpo, a partir daí tu não sabe... Eu tenho um conceito de que gravidez, parto, que a maternidade é um atropelamento com fraturas múltiplas. E neste atropelamento, normalmente o homem fica no acostamento, olhando de longe se morreu alguém. O que aconteceu lá? Esse é o papel do homem. E ele não está errado. Porque se a mulher não tem ideia do que está acontecendo... Não fica grávido junto? Quando postam, estamos grávidos, estamos, querido. Pega para ti a amamentação, 6 meses, não é? E que tu vai trabalhar, sabe? Amamentando. Mas hoje ele já tem direito a participar de... Né? Mas é que é importante participar, porque, de novo, assim, tu só muda o mundo quando os homens entenderem o que é o corpo de uma mulher. Que se a mulher... Tu vê, olha tudo que tu falou do fundador da maior empresa de comunicação. Isso era voz corrente e antes era falado, agora é pensado, né? É muito... tem uma coisa assim de que... O que eu quero dizer é que quando o homem fica ali no acostamento, né, ele está dizendo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo essa mulher que chora, porque aí vem o puerpério. Este é o momento em que a lei, se a mulher cometer assassinatos, ela é perdoada, né? A lei não atua porque ela está num momento completamente sem controle mental, porque há uma descarga de hormônios brutal. E ela tem que dar conta de um ser que não pode morrer. Aquela criaturinha de 3 quilos passa a ser o sentido da vida dela. Ela não pode deixar morrer. E ela não está entendendo nada, porque quando está aqui, é uma coisa, quando sai para cá é outra. E se ela não entende, os homens, é uma pena, assim, sabe? Ficam muito perdidos. E esse é o momento que, se ele se aproximar, nem que seja para aguentar a mulher puxando ele, já vale, já é importante. Mas os homens têm que entrar. Eu acho que a licença paternidade, que em alguns países às vezes é 1 mês, 2, ela é necessária, tem um ser novo, né, que precisa se encaixar nesse mundo, né, desse casal. Gente, nós estamos atingindo o final do programa. É lamentável, tá?
porque, como diz a Fátima, a gente podia ficar aqui o dia inteiro. Né? Vocês viram aquilo que eu disse no início. Nós estamos fazendo um programa inédito. Estamos fazendo um programa que, tenho certeza, eu aprendi muito. Né? Tenho certeza que tu disse muito, muito, muito mesmo. E tomara que nós tenhamos uma audiência espetacular. Eu só quero te dizer o seguinte: obrigado de coração e um beijo. Querido, eu quero te agradecer porque tu me permitiu falar coisas que tão importantes para mim e tu é muito generoso. Muito obrigada. Beijo. Gizi, muito obrigado. Valeu. Fernandinho, acho que... Vou trazer a Giovana mais vezes, porque ele nunca me agradece no final do programa. Daí hoje, quando a Giovana está aqui, ele se obrigou a me agradecer. Ó. Não, sabe, eu quero dizer para vocês assim que eu estou muito, muito emocionado. O programa foi muito, muito forte, entende? Sabe? Se disse coisas que todo mundo merecia ouvir.